Olá, bom dia! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Uma questão de gosto e de genética. Pesquisas mostram que a preferência por bebidas amargas pode estar relacionada ao DNA. Energia, o que falta para a instalação de usinas hidrelétricas no meio rural. E ainda, grande expectativa. A demanda mundial pela soja deve dobrar em 2050 e os produtores já se preparam. Não saia daí que o nosso programa está só começando. Pesquisadores dos Estados Unidos e da Austrália descobriram que a preferência por bebidas amargas pode estar relacionada ao nosso DNA. Este seria um dos fatores que levam as pessoas a gostar mais de café do que de chá, por exemplo. Mas claro que aqui no Rio Grande do Sul nós não poderíamos esquecer do chimarrão. O Marcelo bebe café o dia todo. Gosta da bebida amarga mesmo, sem açúcar. Tomo com certeza aí umas 10, 15 xícaras pequenas por dia. Aí. Já a Paula não é fã de café, prefere chá, uma bebida menos amarga. Preparo uns 700 ml de chá, é o que eu passo tomando o dia inteiro, a tarde inteira, gosto muito de chá. A escolha pode estar ligada ao DNA de cada pessoa. É o que aponta um estudo realizado por cientistas australianos e americanos. Eles analisaram marcadores genéticos que indicam a sensibilidade a 3 substâncias, entre elas a cafeína. Os pesquisadores analisaram informações sobre os hábitos de consumo das bebidas e do DNA de quase 40 mil pessoas. E concluíram que aquelas que tinham o marcador genético de maior percepção do amargo da cafeína tinham mais tendência a beber café. É na tentativa de elucidação de como se dá ou como se constrói a percepção do gosto das pessoas. De maneira alguma vai significar que vai existir um exame de laboratório onde eu faça e que me diga, sim, eu serei um bebedor compulsivo de café. A pesquisadora do Departamento de Genética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre salienta que a preferência pelo sabor mais ou menos amargo também é desenvolvida a partir de outras influências. A maioria das condições do ser humano dependem de componentes genéticos e não genéticos. Fatores culturais também exercem forte influência nessas preferências. É o caso do chimarrão. O costume de consumir a tradicional bebida amarga dos gaúchos passa de geração em geração. No caso da Helena, de 3 anos, o gosto pelo café pode ser uma herança genética ou um hábito que ela está aprendendo com o pai. Eu comecei a apresentar o cafezinho para ela misturado com água e hoje ela toma normal, café sem açúcar, café expresso, café carioquinha, tudo sem açúcar. Muitas das bebidas que você viu aí na reportagem são fontes de energia. E é sobre energia que nós vamos falar agora, só que de outro tipo. Vamos saber qual o potencial das cooperativas de eletrificação rural gaúchas. Quem vai falar comigo sobre isso é o superintendente da Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, José Zordan. Bom dia, Zordan. Bom dia, Lisamara. Bom, a gente está falando de energia elétrica. Sim. Eu sei que tem projetos importantes aqui no Rio Grande do Sul, um que vai ser inaugurado agora, em dezembro, dia 18, que usa a casca, a palha do arroz. Como é essa geração? Nós somos o maior produtor de arroz no país e estamos usando a palha, que era um problema antes, era queimada, para gerar energia. As cooperativas, além da geração de energia através de pequenas centrais hidrelétricas, também olharam esse lado da possibilidade de geração de energia através do uso da queima da casca de arroz. Porque normalmente os engenhos hoje, do casca de arroz, eles queimam ela no lado, em alguma fornalha específica do engenho, e a cooperativa instalando essa usina termoelétrica que vai ser aqui, que foi construída aqui em Sansepé. Na região central do Rio Grande do Sul. Região central. Então ela fez consorciou com vários engenhos da região, 10, 15 engenhos,
que vão fornecer a casca de arroz para a cooperativa e ela vai fazer a queima e através da queima vai gerar energia elétrica. São 8 megas de potência que a gente diz instalada, que dá para atender tranquilamente 40 mil residências, só com essa pequena central. A gente já tem outros projetos lá em Alegrete, por exemplo, na Fronteira Oeste, a gente tem também projeto usando a palha de arroz. Nós vamos falar em geral sobre a qualidade da energia elétrica no meio rural. Muito se fala que é monofásica e precisaria ser trifásica para o produtor ligar, por exemplo, a ordenhadeira, o resfriador de leite, processar todos os equipamentos para a sua agroindústria, utilização deles. O que tem hoje de demanda represada em relação à qualidade da nossa energia? Zé Mário, se a gente vai falar em termos de estado, hoje 60% das redes na área rural são redes monofásicas. E, evidentemente, com o crescimento da demanda, do uso de mais equipamentos, até esse famoso split que agora está na moda, instalação de ordenhadeira, picador de pasto, resfriadores de leite e mais as demandas internas das residências, há uma necessidade de ter uma rede mais compacta, mais forte, e não precisa ser necessariamente uma rede trifásica. Muitas vezes o reposicionamento de transformadores, onde tem 2, 3 consumidores, colocar um e trocar os transformadores, já resolve o problema. Agora, a questão da rede trifásica, ela vai ser pontual e tem que ser estudado pelas concessionárias ou pelas cooperativas quando são demandados esses projetos, né? Vocês fizeram um pedido ao governador eleito aqui do Rio Grande do Sul para agilizar o licenciamento ambiental de novas usinas. Como que funciona esse processo para as cooperativas? Quanto % da energia gerada aqui no meio rural vem das cooperativas? Hoje, em torno de 5% de toda a energia gerada da necessidade do Estado é gerado pelas cooperativas. O pedido que a gente fez para o governador eleito Eduardo Leite é que fosse mantida a estrutura, a dinâmica que está sendo dada na FEPAM a partir de 2016, quando uma licença se levava 5, 6 anos para ser retirada, dependendo do projeto, hoje num ano essa licença saia. Então a gente solicitou, pediu até que se fosse possível até manter de repente na SEMA a secretária Ana Pellini, o diretor da FEPAM, o Gabriel Ritter, que foram os que deram o start, fizeram essa interlocução entre as geradoras privadas e cooperativas com a SEMA e com a FEPAM. E a energia fica com as cooperativas? Esse processo de cooperativas de eletrificação começou em 1941 aqui no Rio Grande do Sul. Ou é distribuído, vai para a rede como um todo? Como que funciona? A cooperativa injeta essa energia na rede geral que tem na região. Se não tem rede, ela vai ter que construir a rede. E essa energia fica no sistema, fica no sistema e a cooperativa vende essa energia para ter um retorno, uma sobra na cooperativa para poder demandar atendimentos sociais dos associados. Normalmente as cooperativas fazem isso. E também tem um outro benefício que essas PCHs, quando concluídas, terminadas, porque como elas estão lá no fundão do município, no meio do mato, está sendo feito o caminho inverso da energia. Normalmente ela vai da cidade para o campo e as cooperativas e os investidores privados estão trazendo energia do campo para a cidade. E também beneficia o Estado, a questão da redes monofásica, reforço de rede, porque para trazer energia lá do meio do mato para a cidade, a cooperativa, o investidor tem que reforçar aquelas redes. Quer dizer, indiretamente está sendo feito um projeto de eletrificação rural. E o associado, ele recebe um dinheiro, um retorno da cooperativa e está sendo investido na... Normalmente a cooperativa faz assim, com a sobra, nas assembleias é proposta, vamos reforçar a rede, vamos levar a internet, vamos ampliar outros benefícios que eles desejam. Hoje está sendo usada para ajudar a levar a internet, que é um dos gargalos no meio rural. Principalmente nas assembleias das cooperativas, a maior demanda, hoje quase 90% dos associados, principalmente para as esposas dos associados, é que seja levada a internet para a residência. E para os jovens também. Para o jovem, porque o jovem hoje ele está na cidade e volta para casa para visitar os pais e não tem sinal de internet. Então ele não quer ficar lá. Então quando chegar a internet, isso pode até resolver um problema de sucessão familiar, que normalmente
os pais vendem as terras porque os filhos não querem dar continuidade. E quais são os principais desafios para instalar e para manter uma rede de energia elétrica no meio rural? Tem muitas árvores, tem muita mata, por exemplo, tem muitos obstáculos. Tanto as redes quanto as matas eles são inimigos. Eles não podem conversar no mesmo tempo. E também o vento. Então, vento, árvore e rede não conversam bem. Então, a gente tem feito trabalhos educacionais do meio ambiente junto aos associados para que não plantem árvores próximas ou embaixo das redes. Mas sempre ocorre casos que fogem do controle das cooperativas e mesmo das concessionárias, que essa é uma das maiores causas de desligamento de redes no meio rural. E na cidade também. E tem muitas barreiras físicas. Na cidade, a gente já sabe que é complicado passar a rede, manter depois funcionando. E no meio rural, como que faz para vencer esses obstáculos físicos que existem, essas barreiras? No caso da construção de redes, também são feitos projetos e apresentados para a FEPAM. A FEPAM que aprova o corte, a poda, ou a cooperativa vai ter que desviar uma mata para... Um morro, por exemplo? O morro também depende de cada situação. Ou no morro, pode instalar uma torre mais reforçada, fazer um vão de rede maior. Vai depender cada Tudo situação. Depende de consulta, então. Isso. Tanto para essa situação da rede monofásica passar para trifásica, Isso. se for o caso. Vocês fazem, dão essa consultoria? Sim. Os associados chegam na cooperativa e solicitam a elaboração de um projeto. E é feito o projeto, apresentado para ele, encaminhado para financiamento, se ele precisar. Tudo isso é feito. O passo inicial é fazer um projeto. Fazer um projeto, solicitar para a concessionária ou para a cooperativa, no caso dos produtores rurais de todo o estado, né? E também com relação, é bom frisar, com relação das pequenas centrais hidrelétricas, nos municípios onde tem instalado pequenas centrais hidrelétricas no nosso estado, o IDH aumentou em torno de 50%. E o valor agregado fiscal municipal chega, em alguns casos, dependendo da capacidade de potência da usina, a aumentar em 200% a 300% para o município. Quer dizer, ganha o município, ganha a comunidade, ganha o estado, ganha o governo com a construção de pequenas centrais elétricas. E tem mais um detalhe, Lisa Mari. Essas pequenas centrais elétricas, se tiverem a manutenção correta, elas podem durar 100 anos. Bom, vamos ficar na torcida. Mais centrais hidrelétricas, mais energia elétrica no meio do rural, para a gente poder usufruir de tudo de bom que vem lá do campo para nós aqui na cidade. Obrigada, Zordan. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Desamara. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul estabeleceu a melhoria na assistência técnica como uma das prioridades para 2019. Na apresentação do balanço do ano e projeções para o próximo, a diretoria informou que 50% dos agricultores familiares não têm assistência técnica no estado, considerada fundamental para manter o jovem no campo e aumentar a renda da atividade. A entidade também vai buscar mais recursos do Proagro e mudanças nos enquadramentos do crédito fundiário. A FETAG reafirmou a necessidade de manutenção de uma Secretaria de Estado específica para atender os pequenos agricultores. As maiores preocupações para o futuro estão relacionadas ao segmento leiteiro e às exigências da legislação. Em evento realizado na sede da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a entidade apresentou o balanço do ano de 2018. O presidente Gedeão Pereira destacou as dificuldades enfrentadas pelos produtores de arroz do sul gaúcho, que enfrentaram uma grande estiagem durante o ano de 2018. Em termos de projeção para o próximo ano, com novos governos federais e estaduais, Gedeão defendeu privatizações de empresas estatais gaúchas e brasileiras. Foi solicitado também que o novo governo busque melhorias no acordo do Mercosul, com uma maior liberdade para a circulação entre os países. A briga entre China e Estados Unidos também foi comentada, o que, segundo a Farsul, não deve ter grandes impactos na exportação de produtos do Rio Grande do Sul para o continente asiático. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre as árvores. Você sabe o diferencial de uma planta macho e de uma fêmea? A gente volta com esta e outras informações. Até já!
Estamos de volta com o Agroband. Você já curtiu a nossa página no Facebook? Por lá nós recebemos muitas sugestões de telespectadores. É uma forma de você participar do nosso programa. A Lara e o Matias, aqui de Porto Alegre, por exemplo, nos mandaram uma mensagem contando que há alguns anos compraram mudas de árvores para plantar em casa. As mudas eram de árvores frutíferas, como amoreira, mangueira e mamoeiro. Mas as plantas não deram frutos. A explicação que eles conseguiram é de que existem árvores machos e fêmeas e que nem todas dão frutos. Quem vai nos ajudar a entender melhor essa história é a bióloga especialista em árvores, Dorinha Alves Miller. Bom dia, Dorinha. Bom dia, tudo bem? Dorinha, que história é essa de árvore macho e fêmea que não dá fruto? Pois é, que interessante, né? Mas existem árvores que são masculinas e árvores que são femininas. Então, que é o caso da araucária, que é o mais conhecido, né? Para te ter um pinhão, nós temos araucária feminina e masculina. E a gente só descobre depois de 15 anos, no mínimo, que a árvore já está no teu pátio ou na tua propriedade. Então, a gente tem aquela polinização, precisa da árvore masculina e feminina para que haja a formação do pinhão. E nesse caso do Matias e da Lara, é uma amoreira, um mamoeiro? Eles tiveram um pouquinho de azar quanto à amoreira. A amoreira, casualmente, às vezes, existe o exemplar macho e ele não vai produzir amora. Ela vai ter que plantar o outro e, né, nesse caso, eu sugiro assim, ó, que a muda seja comprada em um local que se saiba que é uma muda que já veio com enxerto, se sabe que a planta já vem de uma origem de produção, né? A manga também. Porque o que acontece? Uma planta, se tu pega o caroço, é muito bonito, tu pegar, eu peguei o caroço da planta, eu vou plantar e quero vê-la crescer. Mas, quando tu planta, essa planta, ela demora muito mais tempo para frutificar do que uma árvore que tu compra e que tem enxerto. Então, às vezes 3 vezes mais tempo. Então, tu comprando uma muda que tu sabe que foi enxertada, que já vem com tratos, né, anteriores, que veio de uma qualidade, tu vai ter certeza que ela vai frutificar. E no caso do mamão, é um produto mais de clima quente? Mas o mamão tem que ter, eles têm mais de uma espécie. E cada espécie tem a floração masculina e feminina em épocas um pouquinho diferentes. Então tem que ter perto um outro mamão que esteja com a parte feminina ou masculina desenvolvida para ver a fecundação, para que haja a formação do mamão. Isso só serve para o mamão T2, por exemplo, ou para as outras árvores também? Não, tem algumas árvores também que tem que ter mais de um exemplar perto, que é o problema que a gente sofre hoje, porque os terrenos são pequenos, pouca gente tem árvores, então o abacateiro é um que tem que ter um exemplar perto para que haja a fecundação cruzada de uma árvore para outra. Quem que faz a fecundação? A fecundação pode ser feita pelo vento, existem agentes polinizadores, né? Pode ser pelo vento, por algumas aves, morcegos e principalmente insetos, né? Então, isso é muito importante. Cada vez a gente tem menos insetos, né? E isso dificulta um pouco a polinização. Então, a dica principal é escolher onde comprar e, de preferência, árvore que tenha passado por enxertia. Exatamente. Para a produção de frutos em casa, o ideal seria essa. Agora vamos falar das árvores que provocam alergia. Aroeira, bom dia. É verdade? Isso é uma superstição? Como é que é? É uma superstição porque, assim, a aroeira, existem várias espécies. Mas a aroeira que realmente produz uma alergia bem grande é a aroeira verdadeira, né? A aroeira brava, que a gente chama, e ela é natural do Rio Grande do Sul, muito, muito comum na mata. Então, quando as pessoas passavam e iam caminhar na mata, elas certamente passavam por aroeiras e esfregava a pele, quebrava algum galinho. Então, ela largava esse látex, que é extremamente assim, irritante, principalmente para algumas pessoas, né? Então, a pessoa saía do mato toda já embolada, tem gente que tem problemas muito sérios, mas isso é o contato, não adianta dar bom dia, mas nem boa tarde. Mas nós temos uma outra árvore aqui, que é a campeã. Nós temos até duas, vou te dizer, uma que a gente planta muito, que é o plátano, que quando ele está largando as sementes, ele é extremamente alergênico, e também a poineira. Depois que sai o fruto,
quando sai o fruto, que ela é o fruto seco, as sementes saem naquela explosão junto com aquelas penugenzinhas. E essas penugens que se usava muito para fazer travesseiros e cobertores, aí é extremamente alergênico. Então tem que ter muito cuidado. Quem tem problemas respiratórios, na cidade a gente tem muito contato com poluição, a gente tem muito problema respiratório. E essas plantas, principalmente na primavera, que é a época de produção de flores e pólen por todos os lados, é uma época de extremo cuidado com a alergia. E os cuidados para plantar as árvores frutíferas ou as árvores de embelezamento? Vai depender de cada pessoa, né? E aonde tu quer. Tem que ter muito cuidado aonde colocar e o que colocar. Os terrenos hoje são cada vez menores, né? Então a exigência é que tu tenha um controle assim, por exemplo, uma árvore que, se tu quer só beleza, tu procura então uma com flor. Se tu tem pouco espaço, tu vai procurar uma árvore que não se desenvolva tanto. Além de cuidar da parte aérea, a gente tem que cuidar também das raízes, porque tem árvores que têm raízes extremamente agressivas. Então vão entrar em encanamentos, vão entrar na tubulação de luz, tudo, e causam danos muito sérios, né? Então a gente tem que ter cuidado. O local, o ideal era pesquisar e ver o que eu quero, que lugar que eu tenho, o que eu quero, né? Para saber a planta ideal para aquele local. E a poda? Pois é, a poda também é um problema muito sério, porque as prefeituras têm legislação própria, né? Existe uma legislação brasileira e as prefeituras deram aparas nessas... Então, assim, ó, tu não pode, mesmo sendo na tua casa, cortar uma árvore sem autorização. Tu tem que solicitar autorização para a prefeitura, né? Entra em contato com ela, vê se a prefeitura tem uma rede de fiscalização, mas todas têm, né? Então, tu tem que pedir autorização, dependendo do número de exemplares, o próprio dono da casa pode pedir, conforme se for um número maior, tem que contratar um biólogo ou um agrônomo para fazer um laudo solicitando. E se for na calçada, normalmente as prefeituras têm no site ou um telefone que tu ligue e solicita algum manejo dessas plantas. E isso vale também para quem mora na zona rural. Tem uma legislação a ser respeitada. Sem dúvida. Tem algumas prefeituras que aceitam remoção de algum exemplar que é exótico, que é uma árvore que foi plantada que não tem muito problema ambiental, né, assim, de ser nativa, de ter controle. E algumas prefeituras permitem a remoção sem autorização, mas quase todas exigem. Acima de 5 exemplares, tu tem que entrar com um pedido para a prefeitura, vai ter uma compensação desses vegetais na mesma região. E de qualquer tamanho, Dorinha? Pode ser uma árvore pequena ou uma árvore já adulta? Não, como que é? Eles consideram mais ou menos 80 centímetros de diâmetro na altura do peito. Então, normalmente 1,40 m, se ela tem mais de 8 centímetros, né, de diâmetro no tronco, né? A partir daí, normalmente as prefeituras solicitam, não, tem que ter um laudo que diga que árvore que é, como é que ela está, que espécie que é. E aí eles vão, conforme a espécie, eles vão pedir de 1 a 5 exemplares para compensar essa que tu tirou. E a distância para plantar árvores frutíferas, Dorinha? Aí vai depender da frutífera. Por exemplo, um pé de manga, ele é enorme. Então ele vai exigir um espaço muito grande. Uma laranjeira, um limoeiro vai ser um pouquinho menor, 3 metros, né? Mas então isso vai depender, um abacateiro também é muito alto, então vai depender da espécie que tu plantar. Bom, vale sempre aquela dica. Enxergue a árvore, faça um exercício já adulta. Porque quando a gente compra a muda, a gente esquece disso, que um dia ela vai crescer e vai ficar gigante, talvez. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. E agora, o nosso assunto é soja. A demanda mundial pelo grão deve dobrar em 2050. É o que mostra um relatório divulgado por pesquisadores da Embrapa. O aumento deve beneficiar diretamente o Brasil, que é o maior exportador do produto no mundo. O produtor prepara a terra para plantar soja. Nesta propriedade, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a área cultivada neste ano será 5% maior do que em 2017. Não planta mais porque não tem área disponível, né? Plantar mais, nós a gente plantaria mais, né? 2019 deve registrar a terceira maior safra de grãos da história brasileira, conforme as projeções do IBGE. Apenas as lavouras de soja devem ocupar mais de 35 milhões de hectares, com a colheita de quase 117 milhões de toneladas, e tem potencial para crescer.
Estudo divulgado pela Embrapa aponta a disponibilidade de áreas para a produção do grão no país. Hoje, o maior exportador do mundo e o segundo que mais produz. E isso se soma à projeção de que o consumo mundial da soja vai dobrar até 2050, atingindo 700 milhões de toneladas. Vai aumentar o consumo de carnes dos diferentes tipos e para a produção dessas carnes vai ter que se consumir o gado, né, e os animais vão ter que consumir mais ração, onde entra bastante a soja. Para se beneficiar com o aumento da demanda por soja no mundo, o Brasil tem que fazer a lição de casa. Especialistas apontam que é preciso, além de ampliar a área plantada, aumentar a produtividade das lavouras. Outro desafio, ainda mais complexo, é melhorar muito as condições de escoamento da safra, principalmente estradas e portos. Este especialista em comércio exterior alerta que os problemas de logística reduzem a competitividade da soja brasileira. Nós temos uma soja na lavoura a um preço extremamente competitivo. Só que quando ela chega ao porto, ela perde essa competitividade pelo custo adicionado a isso. O Murilo acompanha o pai na lavoura e adora cuidar da plantação. Poderá ser o sucessor do Jorge e produzir parte da soja que o planeta irá consumir em 2050. Eu fico junto com o pai no trator. Que momentos tu acha mais legais? De colheita. Boa sorte, então, aos nossos produtores de soja, no Brasil todo e, claro, os gaúchos. E o programa de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Até o nosso próximo encontro. Tchau!